No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia aí só um barco e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos, os quais tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegasses aqui? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando porque não vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este Deus, Pai, o assinalou com seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as boas obras? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como ficou claro na multiplicação dos pães, que muitos seguiam Jesus por motivos ambíguos, ou seja, por interesses, principalmente interesses materiais. O pão, o alimento. Isso é característico de uma religiosidade popular. No Evangelho, meu irmão e minha irmã, Jesus coloca em questão esses seguidores que vão atrás dele por benefícios materiais e esquecem o alimento duradouro, aquele que vem pela fé e pela sua palavra. Portanto, que nós entendamos, jamais vamos buscar o Cristo somente como pão material, aquele que nos alimenta, e depois, saciados, retornamos à casa e assim voltamos a buscá-lo querendo mais pão. Que o nosso pão seja o pão dos céus diariamente, e assim vamos entender o que é nascer para o alto, quando constituirmos Cristo em nossos corações, crescendo para dentro de cada um de nós. Dai-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia. Amém. Segunda-feira, quero convidar você para que entre no meu portal padrecleina.org.br, acenda uma vela virtual, deixe a sua prece, a sua intenção, e nesta noite mesmo eu estarei rezando por essas intenções. Paz e bem, força! No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia aí só um barco e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos, os quais tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegasses aqui? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando porque não vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este Deus, Pai, o assinalou com seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as boas obras? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como ficou claro na multiplicação dos pães, que muitos seguiam Jesus por motivos ambíguos, ou seja, por interesses, principalmente
interesses materiais. O pão, o alimento. Isso é característico de uma religiosidade popular. No Evangelho, meu irmão e minha irmã, Jesus coloca em questão esses seguidores que vão atrás dele por benefícios materiais e esquecem o alimento duradouro, aquele que vem pela fé e pela sua palavra. Portanto, que nós entendamos, jamais vamos buscar o Cristo somente como pão material, aquele que nos alimenta, e depois, saciados, retornamos a casa e assim voltamos a buscá-lo querendo mais pão. Que o nosso pão seja o pão dos céus diariamente, e assim vamos entender o que é nascer para o alto, quando constituirmos Cristo em nossos corações, crescendo para dentro de cada um de nós. Dai-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia. Amém. Segunda-feira, quero convidar você para que entre no meu portal padrecleina.org.br, acenda uma vela virtual, deixe a sua prece, a sua intenção, e nesta noite mesmo eu estarei rezando por essas intenções. Paz e bem, força!